Você já sentiu que, por mais que se entregue, ninguém consegue realmente te alcançar? Como se houvesse algo em você que fosse grande demais, profundo demais, intenso demais para a maioria das pessoas compreenderem. Talvez você seja aquele que está sempre presente, oferecendo o melhor de si, mesmo quando não recebe nada em troca. Aquele que percebe no olhar alheio quando algo não vai bem, que sente a energia mudar antes mesmo das palavras serem ditas. Mas, mesmo assim, parece que poucos enxergam quem você é por inteiro. Você carrega o mundo nas costas e ainda oferece o ombro para quem precisa. Ama com uma intensidade que assusta, se entrega com uma pureza que o mundo parece ter desaprendido. E justamente por isso, tantas vezes, acaba sozinho. São raros os que conseguem caminhar ao seu lado sem se perder no caminho. Mas hoje, eu quero conversar com você, com essa alma rara, com essa força silenciosa que às vezes se sente cansada de ser mal interpretada. Quero te revelar uma verdade que pode doer num primeiro momento, mas que tem o poder de libertar. Existem razões espirituais pelas quais você é uma das pessoas mais difíceis de amar ou de manter por perto. Razão 1. Os escolhidos não sabem viver pela metade. Os escolhidos não sabem viver pela metade. Eles não sabem gostar com leveza ou sentir com moderação. Quando amam, mergulham. Quando se importam, se entregam. Quando percebem algo, vão até o fundo sem medo do que vão encontrar. E é exatamente aí que mora o conflito. Enquanto muitos buscam relações fáceis, palavras ensaiadas e afetos controlados, os escolhidos chegam com uma intensidade que desnorteia. Eles não sabem fingir conforto em lugares rasos, nem suportam trocas vazias. Estão sempre inteiros, presentes, atentos, e isso assusta, porque a maioria prefere o raso, onde é mais simples nadar, onde é possível manter o controle. Os escolhidos são como oceanos, profundos, misteriosos, belos, mas incompreendidos por quem só conhece piscinas. Estar ao lado deles exige fôlego, sinceridade e coragem. Exige disposição para mergulhar além das aparências. Por isso, é comum que sejam taxados de intensos demais, exagerados, difíceis. Mas, na verdade, o que existe é uma desconexão entre profundidades, entre almas que mergulham e almas que boiam. A presença de um escolhido revela um tipo de amor que não brinca de sentir, que não se molda para agradar e que, por isso mesmo, incomoda aqueles que se acostumaram a amar pela metade. Mas não há erro na intensidade, há pureza, e ela só é compreendida por quem também já se afogou em silêncios profundos e aprendeu a respirar no fundo da alma. Razão 2. Eles enxergam além das palavras. Talvez o que mais incomode nos escolhidos não seja o que eles falam, mas o que eles enxergam. Os escolhidos têm olhos que atravessam, silenciosos, mas atentos. Eles percebem gestos que não foram explicados, sentem climas que ninguém comentou, detectam mentiras nas entrelinhas de uma frase aparentemente inocente. Enquanto muitos enxergam apenas o que é mostrado, os escolhidos veem o que está sendo escondido. Essa sensibilidade não é um dom que traz conforto, é um chamado que pesa, porque quanto mais se enxerga, mais difícil é ignorar. Eles percebem falsidades embrulhadas em sorrisos, intenções maldosas por trás de palavras doces, e isso incomoda. Incomoda quem vive de aparência. Incomoda quem prefere ser admirado do que ser conhecido de verdade. Os escolhidos vêm além. Sentem quando alguém está com o coração distante, mesmo que o corpo esteja perto. Sentem quando há falsidade, mesmo que o tom de voz seja calmo. Sentem quando a alma grita, mesmo quando a boca silencia. E isso assusta porque a maioria das pessoas aprendeu a se esconder,
a colocar máscaras sociais, a sorrir para disfarçar, a fingir paz quando o coração está em guerra. E de repente, estar ao lado de alguém que enxerga tudo desarma. Os escolhidos não precisam falar muito. Só a presença já revela verdades que muitos lutam para manter enterradas. E é por isso que muitas vezes preferem se afastar deles, porque ser visto de verdade dói mais do que ser ignorado. Razão 3. Eles não estão à venda. Em um mundo onde quase tudo tem um preço, os escolhidos incomodam porque não estão à venda. Eles não se moldam para agradar, não trocam sua essência por aplausos, não aceitam convites que comprometem seus princípios, não fazem acordos com o erro só para se sentirem incluídos. E isso irrita quem ainda está disposto a negociar tudo, desde que receba alguma vantagem. Os escolhidos seguem uma verdade que não se negocia, um valor que não se adapta à moda do momento. Eles sabem que a integridade não tem segunda versão, ou se é inteiro ou se é conveniente. E isso incomoda porque muitos estão acostumados a lidar com pessoas que mudam de opinião conforme a plateia muda, que falam uma coisa em público e vivem outra no particular. Mas os escolhidos são constantes. O mesmo que dizem no altar, vivem no vale. O mesmo que confessam no silêncio, sustentam na multidão. Eles não estão buscando um palco, estão buscando propósito. E por isso, muitas vezes, não são escolhidos pelas pessoas, mas continuam sendo escolhidos por Deus. Essa firmeza não é arrogância, é convicção. Não é orgulho, é clareza de quem sabe o que carrega. E quem vive na dúvida não suporta estar ao lado de alguém que tem tanta certeza, porque a luz dos escolhidos revela as sombras que os outros tentam esconder. E quando alguém não se vende, ele também acaba denunciando, sem palavras, todos os que já se venderam. Razão 4. Eles brilham, mesmo em silêncio. Os escolhidos não precisam fazer barulho para marcar presença. Não precisam gritar conquistas, ostentar vitórias ou competir por aplausos. Eles apenas caminham e, mesmo em silêncio, o brilho que carregam é visto de longe. Esse brilho não vem da aparência, nem do status, nem do número de seguidores. Vem de uma luz interior que foi acesa por Deus lá nos momentos mais difíceis, quando ninguém estava vendo. Um brilho que nasceu no escuro e, por isso, não depende do holofote para existir. E isso incomoda, porque o mundo se acostumou com quem aparece demais e realiza de menos, com quem fala muito e vive pouco. Mas os escolhidos vivem primeiro e só depois, se for necessário, falam. Eles não precisam provar nada para ninguém, porque quem já foi aprovado por Deus não vive à espera da aprovação dos homens. Enquanto alguns se apressam para mostrar tudo o que estão fazendo, os escolhidos trabalham em silêncio, cultivam no secreto, constroem com paciência, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento não vem do aplauso, mas da colheita. E quando a colheita chega, ela fala por eles. E é aí que muitos se incomodam, porque esperavam que os escolhidos tivessem fracassado. Torciam pelo silêncio da desistência. Mas, no lugar disso, encontraram o silêncio da maturidade, o silêncio de quem venceu, sem precisar pisar em ninguém. O brilho dos escolhidos não ofusca, ele revela. E quem não está pronto para encarar sua própria escuridão, vai sempre se incomodar com quem brilha sem fazer alarde. Razão 5. Eles são provados no secreto. Os escolhidos passam por desertos que ninguém vê, vivem lutas que não têm plateia, derramam lágrimas que não saem em stories, nem em legendas bonitas. São provados no silêncio, no escondido, no quarto fechado, onde só Deus entra. E é nesse lugar secreto que a raiz se aprofunda, que a fé amadurece, que o coração aprende
a depender não do palco, mas da presença. Enquanto tudo parece parado por fora, por dentro, Deus está construindo algo eterno. Mas chega um tempo, o tempo de Deus, e quando esse tempo se cumpre, aquilo que foi cultivado no escuro começa a florescer à vista de todos. E é aí que muitos se perguntam: de onde veio tudo isso? Mas só quem passou pelo processo sabe o preço de cada fruto. Os escolhidos sabem que o processo é mais importante que a vitrine. Eles entendem que o que é construído no secreto tem mais valor do que o que é exibido no público. E é por isso que, mesmo quando ninguém está olhando, eles continuam firmes, porque sabem que estão sendo preparados para algo maior. E quando o tempo certo chega, tudo faz sentido. As dores, as perdas, os silêncios, tudo se encaixa no propósito. E é por isso que os escolhidos não desistem, mesmo quando tudo parece contrário, porque eles sabem que estão sendo moldados por Deus para algo que vai além do que os olhos podem ver. Razão 6. Eles são espelhos da alma. Você é um espelho. A presença do escolhido é como um espelho que não reflete apenas o exterior, mas as profundezas da alma das pessoas ao seu redor. Não importa o quanto tentem disfarçar quando estão perto de um escolhido, eles se veem em um reflexo que muitas vezes não estão prontos para encarar. E o mais curioso é que o escolhido nem precisa fazer nada. Não é necessário falar uma palavra, nem emitir um julgamento. Ele simplesmente está ali sendo quem é. Sua luz, seu olhar, sua sinceridade. Tudo isso acaba revelando o que muitos tentam esconder até de si mesmos. Os medos não resolvidos, as inseguranças, a falta de direção. Esse espelho pode ser desconfortável. Quando os outros veem sua própria essência refletida por alguém que não tem medo de ser verdadeiro, o desconforto aparece. Algumas pessoas não estão preparadas para encarar suas próprias sombras, seus próprios erros ou suas próprias escolhas. Por isso, eles se afastam. O escolhido, sem fazer nada, apenas existe. E ao existir, ele revela verdades que podem ser dolorosas, mas que ao mesmo tempo são necessárias para a cura. O escolhido não força nada, ele apenas reflete. E às vezes, isso é o suficiente para que muitos prefiram se afastar. Não porque não gostem de você, mas porque a sua luz ilumina sombras que eles ainda não estão prontos para encarar. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você reconheceu cada palavra como um espelho. Talvez porque você tenha se visto nesse roteiro, ou tenha finalmente entendido por que tanta gente se afasta sem explicação. Mas agora, com essa clareza, chegou a hora de você honrar essa luz que carrega. Não se esconda mais. Não tente se encaixar onde sua alma nunca foi feita para caber. Você não está sozinho. Existem outros como você, caminhando em silêncio, brilhando mesmo nas noites mais escuras. E aqui, neste canal, a sua verdade tem espaço. Aqui, você é compreendido, valorizado e, acima de tudo, lembrado do seu propósito. Então, se esse vídeo tocou o seu coração, se alguma parte de você despertou, eu te convido agora a se inscrever no canal. Mas não apenas por se inscrever. Faça isso como um compromisso com a sua própria jornada. Ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo, porque a cada vídeo vamos juntos desvendando as camadas da alma, fortalecendo o espírito e caminhando rumo à nossa melhor versão. E claro, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sente que também carrega uma luz que o mundo ainda não entendeu. A sua caminhada está apenas começando e você não precisa mais andar sozinho. Até o próximo vídeo!